Está no ar o podcast do Curtas Anônimos. Acompanhe com a gente. Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dilema que é muito humano, né? Muito. O que acontece quando alguém que vive pela lógica, pelo ceticismo, se depara com uma crise que, aparentemente, só pode ser resolvida pela fé? A fonte que a gente tem aqui é um capítulo chamado Nós, os Agnósticos. E a nossa missão hoje é desvendar como ele aborda essa encruzilhada. Especialmente no contexto do alcoolismo, sabe? Propondo uma saída que não passa, assim, por aceitar uma religião pronta. E essa abordagem é o que torna o texto tão poderoso, né? Ele não aponta o dedo, não tem um tom de acusação. Não mesmo. O próprio título, Nós, os Agnósticos, já dá o tom. É uma conversa de igual para igual. É como se o autor dissesse: olha, eu sei exatamente o que você está sentindo. Essa desconfiança, essa resistência, porque eu já estive aí. Essa empatia é o que abre a porta para a discussão, sabe? Exato. E antes de mais nada, vale a pena a gente parar um pouco na própria palavra. Agnóstico. Sim, é importante. Vem do grego. A é uma negação, né? Como em anormal. Significa não. E gnosis é conhecimento. Então, um agnóstico é alguém que, de forma bem honesta, diz: eu não sei. Simples assim. Não é a pessoa que bate o pé e diz que Deus não existe, mas sim aquela que admite não ter como provar, nem para um lado nem para o outro. E essa postura de honestidade intelectual é o ponto de partida de tudo. É muito diferente da atitude que o próprio texto menciona de alguns dos primeiros membros, que eram, e aqui eu cito, violentamente antirreligiosos. Assim, era uma postura de combate quase. Exato. Uma postura beligerante. A palavra beligerante vem daí, do latim bellum, que quer dizer guerra. Faz todo sentido. É tipo, imagina alguém que está sempre pronto para uma briga sobre esse assunto. O texto faz questão de separar as duas coisas, a dúvida honesta e a oposição agressiva. E é com quem tem a dúvida honesta que ele quer conversar. Certo, o palco está montado. E o texto não perde tempo, ele já joga a gente no meio de um dilema de vida ou morte. É bem direto. A premissa é brutal. Para uma pessoa alcoólica, a recuperação depende de uma experiência espiritual. Só que para alguém que se identifica como ateu ou agnóstico, isso soa como uma piada de mau gosto. Uma barreira intransponível. Totalmente. A escolha que o texto apresenta é: morte por alcoolismo ou viver sobre uma base espiritual. É pesado. É uma escolha impossível à primeira vista. E o mais interessante é que o texto admite que essa não era a realidade de uma minoria. Quase metade dos pioneiros do grupo se via nesse beco sem saída. Eram pessoas que, por anos, tentaram de tudo. Promessas, terapias. Força de vontade. E nada funcionava. O diagnóstico que o texto oferece para isso é o ponto-chave de tudo. Que não é uma falha de caráter, certo? Não é sobre ser uma pessoa má ou fraca. Exatamente. A ideia é que não se trata de uma falha moral, mas de uma falta de poder. É uma distinção fundamental. O texto argumenta que as melhores filosofias de vida, os códigos de ética mais rígidos, a força de vontade de um atleta, nada disso era suficiente. A citação é direta. Nossos recursos humanos, quando comandados pela vontade, não eram suficientes. Falhavam completamente. Entendi. Ou seja, o problema é tão grande que as ferramentas internas da pessoa já não dão conta. A solução, portanto, precisa vir de fora. Precisa ser um poder superior a nós mesmos. Entendo a lógica, mas para um cético, a resposta "você precisa de um poder superior" soa exatamente como o problema, não a solução. Como o texto lida com essa resistência inicial, que deve ser gigantesca? Lida reconhecendo que ela é totalmente válida. O texto não diz você está errado em pensar assim. Pelo contrário, ele descreve a origem desse ceticismo com uma precisão cirúrgica. Ele valida o sentimento? Isso. Fala sobre olhar para o mundo e ver pessoas hostis, sistemas teológicos rivais e inexplicáveis calamidades. Como acreditar num poder bom e justo diante disso, né? Ele também reconhece que a própria palavra Deus pode ser um gatilho, trazendo memórias de uma infância com uma religião opressora, por exemplo. E tem o orgulho, né? A autossuficiência. O texto menciona isso.
A ideia de que depender de algo ou alguém é um sinal de fraqueza ou mesmo covardia. Claro. Para alguém que sempre se orgulhou de resolver os próprios problemas com a própria cabeça, admitir que precisa de ajuda externa e ainda por cima uma ajuda espiritual é quase uma derrota pessoal. É uma muralha. Uma muralha construída com os tijolos da lógica, da experiência e do ego. Cada notícia sobre guerra, cada contradição vista numa religião, cada vez que a própria inteligência resolveu um problema, tudo isso reforça a muralha da descrença. Exato. O texto não tenta derrubar essa muralha com um trator, sabe? Ele procura uma porta, por menor que seja. E depois de validar toda essa resistência, eu esperava uma tentativa de conversão, de apresentar argumentos teológicos. Mas o texto dá uma virada de 180 graus, né? Total. A solução que ele oferece é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais radical. É radicalmente simples. A grande sacada, a que muda o jogo, está nessa citação. Para nosso grande alívio, descobrimos que não precisávamos levar em consideração a ideia que outras pessoas faziam de Deus. Nossa própria concepção, mesmo inadequada, era suficiente para aproximar-nos. Isso é libertador. Ele tira da mesa toda a bagagem histórica, cultural e religiosa da palavra Deus. Então a proposta não é aceite este conceito, mas sim crie o seu, mesmo que seja algo vago como o universo ou a natureza. Exatamente. Pode ser uma inteligência criadora, um espírito do universo, a energia do grupo, o que for. O que importa não é a definição, mas a disposição. A disposição. O foco muda completamente da crença para a vontade de acreditar. A pergunta que o texto propõe não é você acredita em Deus? Mas sim, acredito agora, ou ao menos desejo acreditar que existe um poder superior a mim. Nossa. O simples desejo já é o suficiente para começar. Isso me parece muito pragmático. É quase como uma abordagem científica. Vamos testar essa hipótese. E o texto usa essa analogia diretamente. Ele fala da eletricidade. Ah, é verdade. Nenhum de nós a vê, não sabemos explicar direito como funciona em nível quântico, mas ninguém duvida que ela existe. Por quê? Porque a gente aperta o interruptor e a luz acende. A gente vê o resultado. Claro. A proposta é a mesma para a espiritualidade. Não se prenda em entender ou definir o poder. Apenas esteja disposto a testar a premissa, a ligar o interruptor e ver se algo muda na sua vida. É uma abordagem baseada em resultados, não em dogmas. Essa ideia de questionar as nossas certezas absolutas é poderosa. E para reforçar isso, o texto busca exemplos na própria história da ciência e da exploração. Sim, ele joga na nossa cara o nosso próprio preconceito intelectual. Totalmente. Lembra que os contemporâneos de Colombo tinham certeza de que a Terra era plana e que ele ia cair no abismo. E a melhor parte, ele cita que os maiores cérebros matemáticos da época haviam provado que uma máquina mais pesada que o ar jamais poderia voar. E isso foi dito pouquíssimo tempo antes dos irmãos Wright decolarem, não é? Exatamente. A provocação fica no ar, é uma ótima provocação. A pergunta é, não seremos, alguns de nós, tão teimosos e irracionais no campo espiritual quanto esses cientistas foram no campo material? Isso vira o jogo porque o cético se orgulha de ser racional. Isso. Mas o texto sugere que a recusa em sequer considerar uma possibilidade pode ser a atitude mais irracional de todas. Exato. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo do argumento do texto. Ele não só questiona os limites da razão, como redefine a própria razão como um ato de fé. Como assim? Explica melhor isso. O texto argumenta que todo mundo vive com base na fé em alguma coisa. O religioso tem fé em Deus. O cientista tem fé no método científico. E o agnóstico ou o ateu descrito no texto... A fé dele era nele mesmo, na sua própria capacidade de raciocinar. A citação é brilhante, pois não acreditávamos em nosso próprio raciocínio. Não confiávamos em nossa capacidade de pensar. O que era isto senão uma forma de fé? Uau! É uma inversão completa. Ele está dizendo que acreditar piamente na própria inteligência é uma forma de idolatria. Precisamente. E, para a pessoa em crise, essa fé na razão simplesmente não estava mais funcionando. O raciocínio que ajudou a ter sucesso na carreira, a debater filosofia,
não conseguia impedir que ela bebesse até se destruir. A ferramenta se mostrou ineficaz para aquele problema específico. Isso. O texto sugere que a razão, usada de forma isolada, não é inteiramente confiável para os problemas mais profundos da alma humana. E para que isso não fique só na teoria, o texto nos conta uma história real, muito forte, de um homem que personifica esse conflito. Sim, a história de um homem que era o ateu clássico. Filho de um pastor, ele se rebelou contra a religião desde cedo. E a vida dele parecia confirmar sua visão de mundo, sabe? Foi uma sequência de desastres. Falência, doenças. Doenças graves na família, depressão, tudo regado a muito álcool, que o levou à beira do suicídio. E é num hospital que ele tem o confronto com essa ideia de Deus. Alguém sugere que ele busque uma força espiritual, e a reação dele é de ódio puro. É visceral, ele basicamente grita: se existe um Deus, ele com certeza nunca fez nada por mim. Uma reação que, convenhamos, é totalmente compreensível olhando a vida dele. Completamente. A lógica dele é impecável do ponto de vista do sofrimento. Minha vida é um inferno, logo, ou Deus não existe, ou ele é um sádico. Não tem terceira opção dentro dessa lógica. Pois é. Uma ideia que não parecia vir do seu próprio raciocínio habitual. A pergunta era: quem é você para dizer que Deus não existe? É um momento de colapso do ego. Toda a certeza, todo o orgulho intelectual de saber que Deus não existia desmorona diante de uma simples pergunta. Uma rachadura na armadura. Essa pequena rachadura foi o suficiente. E através dessa rachadura, ele descreve uma experiência avassaladora. O texto usa as palavras dele. Ele sentiu a presença do poder infinito e do amor, como uma grande onda na arrebentação. É uma descrição muito forte. E o resultado prático? A obsessão por beber, que o dominou por anos, desapareceu naquela noite. Simplesmente sumiu. Essa história é a culminação de todo o argumento do texto. Ela mostra que, no fundo do poço, a questão deixa de ser um debate intelectual. Deixa de ser teoria. A pessoa se depara com uma escolha fundamental, uma bifurcação. O texto resume isso de forma perfeita. Deus era tudo ou nada. Deus é ou não é. Qual seria a nossa escolha? E essa escolha não é mais filosófica, é prática, é sobre sobrevivência. Exatamente, já não é uma discussão para uma mesa de bar. A lógica que essa pessoa usou a vida inteira, autossuficiência, razão acima de tudo, a levou à beira da morte. Enquanto isso, uma outra lógica que parecia absurda e fraca, a da dependência de um poder maior, estava visivelmente funcionando para outras pessoas, tirando-as do mesmo buraco. A escolha se torna: em qual lógica eu vou apostar a minha vida? Isso. Na que falhou comprovadamente ou na que parece funcionar mesmo que eu não a entenda? Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A jornada que o texto propõe não é sobre abandonar a razão, mas sobre ter a humildade de reconhecer os seus limites. Isso. Admitir que o nosso intelecto, por mais brilhante que seja, talvez não tenha o gabarito para todas as questões da existência. Entendi. O texto sugere que a busca por algo maior, essa conexão, é uma parte da natureza humana, assim como o sentimento que temos por um amigo. Pode estar soterrada sob camadas de cinismo, dor ou orgulho, mas está lá. E a chave para redescobri-la é simplesmente a disposição de procurar, mesmo sem saber direito o que se está procurando. No fundo, a mensagem é sobre deixar o preconceito de lado. O preconceito de que espiritualidade é pra gente ignorante, ou de que se algo não pode ser medido em laboratório, não é real. É um convite para mudar a perspectiva, parar de dissecar com cinismo as crenças e práticas espirituais dos outros e, em vez disso, observar os resultados com honestidade. E é o que funciona. O texto pergunta: essas pessoas que encontraram uma base espiritual parecem mais estáveis, felizes e úteis? Se a resposta for sim, talvez haja algo ali para ser explorado. É como ele disse, é preciso parar de focar na feiura de algumas árvores para finalmente conseguir enxergar a realidade e a beleza da floresta. Essa análise toda nos deixa com um pensamento final para reflexão. O texto defende que viver sem fé é impossível, que até a confiança cega na própria razão é, em si, um tipo de fé.
É uma premissa forte. Se a gente aceita essa premissa, talvez a pergunta mais importante não seja se temos fé, mas sim no que estamos escolhendo depositar a nossa fé. É na nossa própria inteligência? É no dinheiro? No status? E a pergunta crucial que se segue é: essa nossa escolha está de verdade nos trazendo força, paz e um sentido real de propósito para a vida? Converse sobre seus sentimentos com alguém de confiança. A ajuda de Alcoólicos Anônimos ou de um profissional está pronta para te receber. Você não está só. Nós podemos caminhar juntos.